tudo bem? A nossa aula de hoje de português. Vou pedir para vocês acompanharem comigo a página 78 e 79. Um conteúdo bem simples que vocês já conhecem, que é a formação de palavras por composição. Composição é quando a gente usa duas palavras para falar de uma. Por exemplo, na nossa sala a gente tem aí nomes compostos, né? Tem o Caio Miguel, tem o Jorge Lucas, Maria Eduarda, Maria Fernanda, são nomes compostos. E a gente vai ver algumas palavras que são formadas pela composição de duas ou mais. Eu tenho aqui umas regrinhas para vocês poderem entender sobre a palavra composta. Nós usamos o hífen. O hífen é esse tracinho aqui que a gente usa para separar uma palavra da outra ou quando vamos separar sílabas, né? Só que existem algumas regrinhas no uso do hífen que a gente precisa entender. A palavra micro-organismo, quando ela tem duas vogais iguais, elas se separam e a gente usa o hífen. Não se aplica essa regra para palavras que iniciam com co, pro e re. Por exemplo, reler. Não vão ter dois e's. Vai ser um e só. Reler. Mesmo que seja uma vogal no final. Aqui, a gente usa o hífen em palavras iniciadas com H. Quando a gente tem o H aqui. Por exemplo, anti-herói. Temos o H, então a gente usa o hífen. Se fosse uma outra consoante aqui, não teria o hífen, ficaria tudo junto. Usamos o hífen com palavras iniciadas com consoante. Então, toda palavra que inicia com consoante, a gente usa o hífen. Aqui também terminou em consoante, por isso tem o hífen. Usamos o hífen em toda palavra acompanhada da palavra mal. Por exemplo, mal acabado. Ou então com H, quando tem uma vogal aqui ou uma consoante. Por exemplo, mal-humorado. Mal-humorado também tem o hífen. Aqui algumas regrinhas que não se aplicam. Paraquedas. Porque paraquedas, ela fica em palavra só, paraquedas. Né? Não tem uma separação. Paraqueda. Então, foi eliminado o hífen daqui. Fim de semana. A gente não usa o hífen porque entende-se que são coisas diferentes. Nós estamos falando do fim da semana. Café com leite. Não usamos o hífen porque estamos juntando duas coisas. Café com leite. Não é uma única coisa. Não juntamos duas palavras para falar de uma única coisa. Estamos juntando duas coisas. Hiperativo. A gente não usa o hífen porque a palavra inicia com H, a primeira, o prefixo inicia com H e a segunda inicia com uma vogal. Ou então, quando ela inicia com vogal e a segunda palavra também, porque interescolar. Então, as duas iniciam com vogais, então as duas se juntam, não tem hífen. Aqui também, são duas palavras, hiperativo. Então, a gente junta, porque uma inicia com H e a outra com vogal. Temos aqui outra maneira que a gente não usa hífen. Ultrassom. Na verdade, a palavra é ultrassom. Junta tudo e se a gente não acrescentar um S, a gente muda o som da palavra. Então, o fonema fica diferente, vai ficar com som de Z. Então, por isso que nós acrescentamos o S, fica SS. Então, toda vez que a gente juntar uma palavra que a segunda palavra inicia com S, precisamos colocar o SS. Isso se aplica também para o R. No livro, nós temos algumas imagens que eu quero que vocês entendam que muitas das palavras que vêm de origem botânica e zoológicas, elas têm o uso do hífen. Por exemplo, a couve-flor. Nós juntamos duas palavras para falar de uma. Né? Existe a couve normal, que é um alimento, e existe uma flor que é de origem botânica. Né? Pode ser uma rosa, uma margarida.
gente juntando as duas, a gente usa o hífen. Macaco, prego. São duas coisas que a gente juntou de origem zoológica. Então, a gente usa o hífen. Agora, com base nessas informações, vocês vão fazer as atividades da página 78 e 79.